Alô! Mais uma vez, o inusitado pulando a cerca. Dia 8 de julho de 2016. Pulando a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente enxerga do outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem saúde, educação e justiça. O apresentador desse programa, inusitado, sou eu, Daniel Sultoriansky, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, a doença que mais mata no Brasil, no mundo, e estamos no ar. Pois é, o Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. E a gente convida sempre uma fração importante da população desse país que há 516 anos pula a cerca. Então, vamos começar pulando a cerca. Aliás, Pedrinho! Ô, Pedrinho! Sumiu. Pedrinho, como é que está o circo? Pedrinho, fala! Fala, Pedrinho! 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Cobriu de lona é circo. Descobriu é pulando a cerca. Sim, exatamente. Tem que ter bom humor. Sem bom humor, a vida não fica legal. Bom humor é tudo. Então, depois dessa apresentação no nosso ilustre Pedrinho, vamos chamar aqui agora para pular a cerca o nosso convidado, o doutor Modesto da Silveira, que vai sentar aqui à esquerda. Pula, Modesto! Quanta honra! Isso, ali à esquerda. O doutor Modesto da Silveira é o maior advogado vivo do Brasil. É uma honra. Mas, hoje, Modesto, nós convidamos a simpaticíssima, educadíssima, bonitíssima, gostosíssima, tesudíssima também, a psicóloga. Vem cá. O marido dela está vendo. Não, e daí? Ele pula a cerca? Não, ele pula a cerca. Olha só, a psicóloga Tatiana Michelson, que é da ADAMA, Associação dos Amigos da Mama. Pula a cerca, vem pular a cerca. Opa, pulou. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete. A primeira pergunta do programa, fez xixi? Com certeza. O Modesto fez? Primeiro me preparo para ele. Sempre. Todo mundo tem que fazer xixi para... E é bom para a saúde, né? Calma. Tatiana Michelson, qual é a tua idade? Eu tenho 44 anos. E garota de 95? Não estamos perguntando a idade da sua mãe. Queremos saber a sua idade. O Modesto tem quanto? Por enquanto, diria completando 90. Eu mas quando você tiver 90, eu vou estar lá na sua festa. Com certeza. Tá Eu bom? tenho 95, então é garota ainda. Está nascendo, é bebê. Olha só, você nasceu aonde? Tatiana! Eu sou de Niterói. Aonde? Nascida e criada Niterói e Caraí. Privilégio. E você tinha uma família grande em Caraí? Bom, a minha família é de São Gonçalo. São Gonçalo? Isso. Pacequinho, São Gonçalo. São Gonçalo está presente. Olha só, Cezinha, São Gonçalo é presente. E a tua família era grande, tá? Bem grande, né? Assim, uma parte da minha família materna é de São Gonçalo,
né? Eu tenho uma história de um bisavô que veio da Alemanha e veio parar, né, no Rio de Janeiro e ancorou e construiu família, né, em São Gonçalo. E tenho a família paterna, né, que é uma parte de Minas Gerais, lá da região de Leopoldina, e uma parte do Rio de Janeiro. Então, e como é que foi a tua infância aqui, olha só, Icaraí, Niterói, Brasil? Porque o programa para a internet, de repente o cara da Índia não sabe onde é Icaraí, tem que localizar. Como é que foi a tua infância em Icaraí, Niterói, Brasil? Eu acho que eu tive uma infância comum, né? Eu sou de uma família de pai, mãe, 3 filhos, eu sou a filha mais velha. E você tinha primo e prima? Sim, muitos, porque a minha família, né, tanto materna quanto paterna, famílias enormes. Tive muita convivência familiar, né? Hoje em dia essa família está muito dispersa por vários cantos do Brasil. Mas olha só, vamos voltar à infância. Então vamos lá. Você tem a prima, o teu primo brincava de médico com você? Olha, eu tenho uma vaga lembrança desses momentos. Brincou! Já que eles aconteceram já há bastante tempo. Mas brincou! Com certeza. Eu brinco sempre. Ainda de hoje? De médico, claro, brinco mesmo. De médico. É bom, né? Então brincou na infância, o primo brincou. Você pulava a cerca quando era criança? Olha, eu acho que eu fui uma criança muito assim, sem muitas puladas de cerca, mas comportadinha, obediente, né? Então, mais quieta no meu canto. Estudiosa, obediente. E a tua adolescência? A minha adolescência eu tive 2 períodos, uma que eu estava bem calma e outra que eu estava mais querendo descobrir a vida, né? Então fala do descobrir a vida. Eu acho que o descobrir a vida é aquele momento que a gente vai se libertando das nossas referências, um pouco de família, do que é certo, do que é errado, do que deve ou não fazer, e vai experimentando para fazer as próprias escolhas. E você experimentou o quê? Eu experimentei beijar na boca, namorar bastante. Isso. Mas a descoberta da vida é infinita, né? Claro. Sempre descobrindo. Beijar na boca é tudo, né? Também, né? Também importante. Começa na boca. Beijar na boca, quem beija na boca completa o quadro. Beijar na boca é tudo. É o começo da vida. O começo da vida no namoro, na mãe com o filho, tudo começa na boca. A nossa vida começa na boca também. A comida e o beijo. É tudo. Claro. Vida e tudo mais que ela contém de riqueza. Desculpa, e o teu mundo adulto? Como é que avançou? Bom, meu mundo adulto, eu fui fazer faculdade de psicologia, né? Aonde? Na UF. A UF tinha que ser. Tinha que ser. Né? Eu comecei a atuar como psicoterapeuta depois de formada. E por conta de uma situação de uma doença de família, eu fui parar num contexto hospitalar com muita dificuldade. E que doença seria essa? Então, meu pai teve um câncer no cérebro. Ele era médico, neurologista, formado aqui na UF também. E por conta desse adoecimento dele, eu fui conhecer um outro lado da vida. Um outro lado que é difícil, que é angustiante, que traz muito sofrimento, né? E fui aprender um monte de coisas que eu não tinha entrado em contato ainda, né? Por exemplo? O hospital, a internação, a ambulância, o CTI, a quimioterapia, a radioterapia. A vida e a morte. A vida e a morte. E para salvar a vida, salvar da morte, a sua área é especialmente qual? Então, eu sempre
tive um trabalho voltado para psicoterapia em consultório, mas por conta dessa experiência de vida, né, enquanto meu pai estava hospitalizado, eu não só, né, vivi a questão do sofrimento muito intenso, por ver meu pai adoentado e muito frágil, mas por conta também de ficar muito tempo dentro dos hospitais, eu fui tomando conhecimento, né? Eu fui conhecendo outras famílias que estavam passando por situação semelhante e estavam também muito sofridas e eu acho que muito desassistidas no seu lado humano, assim, como pessoas, porque tinha assistência médica, mas as pessoas estavam num abandono muito grande enquanto familiares que estavam acompanhando pacientes, né, gravemente doentes. Então, naquele momento que eu estava vivendo isso, apesar do meu sofrimento, eu decidi que quando aquela situação, né, se acalmasse ou passasse, eu ia abrir um outro caminho profissional para mim, que seria trabalhar com adoecimento. Então, qual foi esse caminho aberto? Então, eu fui buscar me especializar, primeiramente na psicologia hospitalar, foi uma primeira especialização, e depois, dando continuidade, fui para a psico-oncologia, que é uma especialidade multiprofissional para atuar com pacientes, familiares, equipe de saúde que trabalham em câncer, e continuo estudando nessa área, e foi quando eu conheci a Dama aqui em Niterói. Então vamos falar sobre a Dama. A Dama. Qualquer Então, dama dessa dama, vamos lá. Então, tem muitas damas, né? Vamos por ao conta- jogo de damas. A Dama é a Associação dos Amigos da Mama. É uma ONG que presta apoio a portadores de câncer de mama. Ela acontece, já tem institucionalizada, assim, formalizada há 20 anos, mas em termos práticos já eu acredito que é uns 30. Eu vou fazer uma pergunta para você. Câncer de mama, em geral, a gente pensa em mulher. E o homem não tem câncer de mama? Homem pode ter câncer de mama, sim, a incidência é menor. Menor, mas É tem. 1% dos casos, mas acontece. E Então- atinge que área que área normalmente atinge no homem? Na maminha mesmo? Na É, mama, a mama. exatamente. É, na maminha. Né? Homem tem mama, né, gente? Claro. Uma mama que é pouco desenvolvida, mas faz parte do corpo, e essa parte do corpo masculina também pode ser por isso- acometida por câncer. Por isso que eu perguntei, eu sou médico, as pessoas acham que câncer de mama é exclusivamente a mulher. Não, o homem também tem. Mas digamos, 90%? Não, é 80%? menor. Mas tem um câncer de mama em homem, sim. Não tem. Tem. Vamos continuar a falar da Dama. Então, Como é que você entrou na Dama? eu por conta de estar me especializando na psico-oncologia, né? Tô até com a blusa aqui, com a exatamente logo. Na mama. Tá na mama, uai. Exatamente. A dama na Eu ouvi falar, na verdade, eu conheci a Dama numa ação que elas estavam fazendo dentro de um shopping, né, durante o Outubro Rosa. Então, eu fiquei sabendo que a Dama existia enquanto ONG já há bastante tempo, Então- e fui lá conhecer. Então, Pachequinho, o que é o Outubro Rosa? Mostra o símbolo e fala do Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa é uma campanha mundial que é para esclarecer, né, a Aqui, ó. população sobre a questão do câncer de mama. Então, a Dama, enquanto ONG de câncer de mama, promove uma série de ações onde a gente vai para a rua, para as empresas, para as instituições, esclarecer sobre a prevenção do câncer de mama. Tatiana, qual é a incidência do câncer de mama aqui no Brasil ou no mundo?
Então, a incidência, a gente tem que 12% das mulheres são acometidas por câncer de mama. É um 12. É um número espantosamente Então, grande. a gente tem, em termos numéricos, que aproximadamente 58 mil casos de câncer de mama ano. Dentro desses 58 mil, aproximadamente 14 mil mulheres morrem dessa doença. Então, isso por ano no Brasil. Por ano aparecem 58 mil Isso, novos casos? Exatamente, isso, dados do INCA. E eu acho que tem estudos que falam sobre a incidência de mama causada por alguma coisa. Uhum. Então, olha, nós temos fatores de risco para câncer de mama. Isso. O principal deles, ser mulher, não é? Então, começar a menstruar cedo, parar de menstruar mais tarde, não ter filhos ou ter filhos após os 30 anos, ter alguma doença benigna de mama. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais algum. Provavelmente. São fatores de risco para câncer de mama. Pode repetir? Então, ser mulher, histórico familiar, câncer de mama na família, grau de parentesco próximo, mãe, irmã, tia. Avó, não? Avó? Sim. Histórico de câncer de mama na família, começar a menstruar cedo, parar de menstruar tardiamente, e doença benigna de mama. E alguma medicação interfere nessa incidência? Como assim? Anticoncepcional, alguma coisa dessa ordem? Olha, isso é uma informação muito médica para eu passar para você, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: a gente tem fatores de risco para câncer, todos os tipos de câncer, né? Mas assim, a gente não pode levar isso muito ao pé da letra, por quê? Porque tem pessoas que estão expostas àquele fator de risco e não desenvolvem a doença. Tem pessoas que não estão expostas àquele fator de risco e desenvolvem a doença. Tatiana, a incidência tem aumentado à medida que passa o tempo? Tem aumentado a cada... E o tratamento? Veja bem, nós temos ouvido falar de vários medicamentos novos que colaborariam, até curariam o câncer. Por exemplo, acaba de sair a notícia de que o cartilagem de tubarão, que curaria ou ajudaria profundamente na cura. E outros como babosa, aloe vera, né? Aloe vera. E esses medicamentos estão desaparecendo do mercado. E eu procurei saber, me disseram que haveria um grande interesse de países ricos que estão importando do Brasil esses medicamentos de tal maneira que há um impacto. Você não encontra no mercado porque os países ricos pagam mais dinheiro por isso. Sobretudo, a aloe vera nem tanto, eu creio, mas o cartilagem de tubarão. Olha só, Moisés, a cartilagem de tubarão já é usada há muito tempo. Muito, mas não tanto, né? Muito tempo, sim. E é fabricado em Recife, aqui no Brasil. A área de tubarão pela universidade. Mas eu vou voltar à pergunta anterior. A incidência do câncer de mama tem aumentado. Ora, não é uma mágica acreditar que a alimentação que a gente come aumenta barbaramente a incidência de câncer, neoplasia, de mama, pâncreas, etc. O agrotóxico é um veneno. Também. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxico. Isso cega a pessoa. Então, zera, provavelmente, o câncer de qualquer região, o veneno. A medicação em excesso também consegue
Vira causa? Como quiser, desqualificar a estrutura de equilíbrio. Então, tem vários fatores, sim, além do fator genético, de risco, né? Idade, menstruação. Mas a alimentação, hoje, eu acho grande fator, todo mundo come. Não se come nada sem o uso de agrotóxico no mercado. Então, isso é um grande fator de risco. E a gente está comendo veneno, sem nenhuma restrição. Isso causa. Por isso que perguntei que a incidência está aumentando barbaramente. Essa estatística que a Tatiana colocou, quase 60 mil casos, são estatísticas comprovadas, fora que não se sabe. Morreu, não sabe, nem porque não tem nenhuma indicação. Então, olha só. E isso, diz Tatiana, esse é um problema que não se fala na mídia. Rádio, televisão, jornal, não fala nisso porque rende muito recurso para a própria mídia. Eles pagam para divulgar isso. Hoje, na televisão, na mídia, está passando a questão do agrotóxico. Não, o agronegócio vai salvar o país. Brasil, na televisão. Hoje, o agronegócio é o agrotóxico. Então, olha só, isso aqui a gente pode falar, no Pulando a Cerca. No canal comercial não se fala nisso. Porque não interessa às empresas de laboratório? Aos donos de laboratórios? O laboratório é feito São os que lucram. Lucram. Olha só, vamos voltar à dama. Então. Mas aqui a conversa é livre, sem censura. Se puder sempre ultrapassar o habitual, o inusitado. Vamos à dama. Então, a dama, né? Eu acho interessante você estar trazendo essa questão da informação, né? Questionar sobre o alimento, questionar coisas que não são veiculadas em mídia, né? E aí a gente começa a falar de um grupo como a dama, que a gente pretende fazer o quê? Entre outras coisas, ser multiplicador. Porque quando a gente acolhe aquela mulher que recebeu um diagnóstico, está se tratando, ou está num período pós-tratamento, que ela já passou por todo o processo, que ela é acolhida no grupo, que ela está recebendo naquele momento informações médicas de qualidade, ela está entendendo melhor tudo aquilo que ela viveu, ela vai recebendo uma informação de qualidade que ela pode passar para a população. Né? Então, um dos nossas frentes de trabalho na ADAMA, né, é capacitar essas mulheres para estarem na rua dando um panfleto sobre autoexame, falando sobre a importância de uma ida periódica ao médico, da importância do autocuidado. Então, alguma coisa, né, que foi de uma experiência individual daquela pessoa, daquela família, ela passa, de repente, por um coletivo, um grupo de apoio que a acolheu e ajudou a entender todo esse processo, e aí essa mulher passa a ser um multiplicador no sentido de divulgar essa informação e a importância da prevenção na sociedade. Então, é um grupo, né, quer dizer, a gente pega no sentido do individual para o macro, né, onde a gente vai multiplicando isso. E vamos lá, vamos localizar a dama. Onde funciona? Então, a dama funciona no centro de Niterói. Niterói, Rio de Janeiro, Rio Brasil de Janeiro. E mundo. Então, no centro de Niterói, na Rua Visconde do Uruguai, 531, 10º andar. Funciona Qualquer mulher interessada pode participar?
qualquer mulher interessada pode participar. E o homem? Pode? Homem também, também. com certeza. Né? Toda quarta-feira nós abrimos as portas às 7 horas da manhã e ficamos lá até às 11, 11h30. Né? Tem um grupo de acolhimento que recebe essa pessoa que está indo pela primeira vez. Às vezes nem é um paciente, é um familiar que está buscando apoio para estar enfrentando aquele momento, e essa pessoa é acolhida e a gente apresenta o trabalho. Qual é o trabalho que nós temos lá às quartas-feiras? Além desse acolhimento, que a gente quer entender que momento é esse de vida que essa pessoa está passando, o que ela está precisando em termos de apoio e informação também. As pessoas têm acesso a uma atividade de fisioterapia, que é coletiva, porque lá, por uma questão de um horário muito reduzido de funcionamento, nós não oferecemos tratamento, o nosso grupo é de apoio. Então, tem uma atividade com a fisioterapia todas as quartas-feiras, e após essa atividade com a fisioterapia, tem uma atividade também de grupo, que é com algum profissional de saúde, que faz parte do corpo de voluntários da ADAMA ou não, algum convidado. E outras atividades também lúdicas de pessoas que batem a nossa porta para oferecer um trabalho. Né? Às vezes temos oficina de beleza, amarração de lenço, atividade de dança, de literatura, enfim, as atividades são diversas. Tudo nesse local? Tudo nesse local. E a nossa agenda ela é montada mês a mês, né? Ela é organizada assim, mensalmente, onde a gente procura, né, ter uma diversidade de atividades. Lá não se fala só de câncer, né? Quem é a coordenadora da ADAMA? Então, nossa coordenadora é a nossa médica mastologista, a doutora Tereza Cipreste, né? A ideia de constituir essa ONG foi dela. Por quê? A história da ADAMA é interessante, porque ela era uma médica da unidade de saúde que funciona nesse edifício, e ela, uma vez por mês, fazia reuniões na sala de espera, onde ela informava as pacientes sobre as questões do câncer de mama, as dúvidas que essas pacientes tinham ao longo do tratamento, de como lidar com as questões, as intercorrências que iam acontecendo, às vezes até pós-tratamento, e esse grupo foi crescendo. Começaram a vir pessoas de fora, pessoas que nem pacientes dela eram e sempre foram muito bem recebidas. Então, num dado momento, cogitou-se a possibilidade de se fundar uma ONG, né, de registrar, de ter uma coisa assim, burocraticamente toda organizada em termos de documentação, e isso aconteceu há 20 anos atrás, porque agora em agosto a ADAMA está completando 20 anos. E você diz que o grupo vem crescendo. Hoje você já contaria com um grupo mais ou menos de que número? Olha, eu não tenho essa estatística para te dar, né? Tem uma pessoa lá na ADAMA, é nossa presidente, que ela é nosso braço direito, assim, e ela faz todos os nossos registros. Já passaram muitas mulheres pela ADAMA. A nossa reunião tem, em média, uma frequência de 30 a 40 mulheres, porque elas não vão a todas as reuniões, né? Homens também, há alguns. Sim, geralmente os homens que aparecem são familiares. Familiares que estão ali também apoiando e buscando informação para estar enfrentando esse momento. Então vamos aproveitar aqui o programa. Quais são os sinais iniciais que você de prevenção o câncer de mama? O que é que está acontecendo na mama que está errado? Indicia que seria. Está errado, não está bom não. Então, uma das nossas frentes é orientar sobre o autoexame, que é um exame que todas as mulheres deveriam fazer uma vez por mês, após a menstruação. Quem não menstrua mais, escolher uma data
e examinar as mamas, né? Então, por quê? Porque nesse autoexame muitas vezes se identificam nódulos, né? Pode-se Então, identificar na palpação. O que é nódulos? Então, um português. carocinho. Ah, carocinho. Vão achar um carocinho lá na mama. Na Então, na mama. Então, o autoexame é uma prática super importante e deve ser uma prática, inclusive, cobrada por nós, pacientes, usuários do sistema de saúde, também devemos cobrar os nossos médicos, né? O ginecologista, o médico clínico, o geriatra, que examine as mamas dos seus pacientes. Então, agora, tem alterações que são perceptíveis na mama, independente do autoexame. Então, secreção saindo dos mamilos, tumores que já estão grandes e estão muito externos, que são visíveis a olho nu, feridas na mama, não é? E são sinais muito visíveis que a pessoa identifica só de olhar no espelho, né? Antes de chegar a esses estágios mais avançados, aí o autoexame detecta aquele caroço ali, e isso é indício de que precisa se procurar um profissional para fazer um exame de rastreamento. Então tem que ir ao centro de saúde, Sim. ao médico. Na verdade, o ideal, né, é que essa mulher esteja em dia com os exames periódicos de saúde, a prática da mamografia a partir dos 40 anos, para ter esse acompanhamento periódico, né? Para não deixar a situação chegar a um ponto que nós pegamos muitas vezes de atender mulheres que acabaram de receber um diagnóstico com um tumor muito avançado, com câncer já muito avançado, com muita dor, com muita dificuldade, porque não procurou o serviço de saúde Tatiana, antes. eu estou impressionado com o número. Você falou cerca de 12%, o que vai dizer... Não. 12% de mulheres são acometidas por câncer de mama. Pois é. Então, esses 12%, considerando que o Brasil tem 100 e poucos milhões de mulheres, os casos se contam aos milhões. No São Brasil muitos casos. e no mundo. Em torno de 58 mil casos ano no Brasil. Pois é, No Brasil. somando-se durante a longevidade das mulheres. Então, são milhões de casos nesse... Né? São muitos casos, Olha, realmente, então, infelizmente. olha só, são 58 mil casos atualmente notificados. Fora que não estão notificados, é impossível. E tem 14 mil mortos por ano, não é? Isso. Então, quase um terço falece em função. A dama, politicamente, tem um trabalho de reduzir a morte dessas pessoas. Como? Fazendo uma atitude preventiva, educativa. Isso. Se tiver educação e prevenção, o número de falecimentos Pode reduzir. cai. Exatamente. Essa é a grande política, educação e prevenção. Claro que o tratamento posterior, mas se tiver divulgação na mídia. Agora, por que a mídia não divulga? Porque não tem interesse em vender remédios. Porque a Não mídia tem interesse na redução do número de casos? Porque tem interesse em vender remédios. Não, em termos de interesse em vender remédios, laboratórios Sim. que teriam, nesse caso, interesse em aumento dos casos para vender Não, cada claro, vez mais exato. remédio. E a mídia não divulga isso. Uma coisa tão absurda. É absurda. Ou a mídia, televisão, rádio, jornal. O esforço que a dama faz, um esforço numa formiga gigante, contra uma coisa monstruosa. Olha só, teve que se criar uma ONG num lugar até pequeno para divulgar uma coisa que geneticamente
toda a população feminina tem um grande risco. E vocês veem, então, uma forma de... Estou errado? Estou errado? Então, o Outubro Rosa está aí, né? Porque realmente essa questão do câncer de mama é uma questão muito importante. A campanha é mundial, né? Pois é, universal. Mas olha Pois só. é, mas se a mídia não der apoio à campanha, ela fica sufocada e as mulheres e os homens não Mas saberão. aqui no Pulando a Cerca, a Aqui gente sim, dá mídia. mas o Pulando a Cerca também deve ser boicotado se a grande mídia boicotar. Sim, aqui é Pulando a Cerca. Nós estamos pulando a cerca, até morrer. Não é? O que eu acho importante, né? Porque a gente lida com muitas questões difíceis, né? Político-econômicas, enfim, complexas, porque tem todas as indústrias de medicamento e tudo mais. Mas eu acho que é sempre importante marcar também a questão do enfrentamento do câncer, né? Que é possível... Não, desculpe, é mais do que isso. A questão principal é a vida. Não é o câncer. É a vida, não é a morte, então, é a vida. Exatamente. A vida é tudo. Lutar Exatamente, pela vida, é claro. porque a mensagem lá, a dama tem uma questão que eu acho que é muito importante, que está muito presente no grupo de apoio, né? Porque quando chega uma mulher para nós que recebeu o diagnóstico ou já está numa etapa posterior de tratamento e se depara com um grupo de mulheres, todas tiveram câncer, todas passaram por um tratamento, estão ali revendo a vida, brincando, felizes. Esse é o maior impacto, talvez, que os nossos visitantes que batem lá à nossa porta para conhecer o trabalho, é que eles têm. Eles geralmente falam para a gente assim, olha, eu achei que eu vim aqui encontrar um monte de mulheres deprimidas. Eu não esperava chegar aqui nesse grupo e encontrar essas mulheres cantando Animadas e rindo, cantando. animadas. E se Então, vocês, esse grupo de mulheres, a dama, por exemplo, e outros grupos, se ela denunciar perante a grande imprensa, seja jornal, televisão, rádio, o que for, denunciar e até pedir espaço para discutir esse problema que é tão profundo e tão amplo. Vocês já tentaram isso e encontraram alguma forma de apoio ou abertura da grande mídia, que é quem faz o povo tomar conhecimento? Então, eu sou novata na Dama, né? Estou completando 2 anos lá. Doutora Tereza, nossa médica, já há mais de 30 anos nessa área, e como uma médica, né? Que tem todo esse potencial, não só técnico, como de pessoa, né? Essa preocupação com a saúde, com o bem-estar dos outros, dos pacientes que ela atende. Eu acho que tudo que ela, né, promove ao longo da vida dela profissional tem esse caráter também, né? Eu acho. E a experiência junto à grande mídia. A grande mídia tem acolhido e dado apoio, ajudado a divulgar, ou ainda não? Eu acho que não. Eu acho que tem muita festa em torno do Outubro Rosa, né? Se ilumina os monumentos de rosa, e, enfim, aparece, né? Aqui e ali, todo mundo faz a cobertura dos eventos, as equipes de reportagem, elas aparecem muito lá na Dama para gravar, reportagem, enfim, a imprensa. Outubro Rosa, tem aquela festa toda, mas uma das nossas marcas sempre é dizer: Outubro Rosa não é só em outubro, é todo ano. A gente está disposta a falar, dar palestra, levar informação. As nossas associadas dão depoimentos junto com as nossas ações, em palestras, em vários eventos. Então, a gente tem essa frente de atuação que está trabalhando em prol dessas coisas que a gente acredita ao longo do ano inteiro. Nesses contatos, você já encontrou, como aqui, na UniTV, um espaço aberto para falar 1 hora sobre o tema em algum outro meio de comunicação? Então, como aqui não. Sim, mas estão tentando, dá para aprofundar a cobrança, porque afinal as mulheres, as famílias deles também
sofrem isso, será que o interesse do lucro, da rentabilidade, é superior ao interesse que eles possam ter pelas próprias famílias? Isto é, não divulgando e não abrindo, como aqui está aberto o debate livre, como você está falando aí por meia hora, uma hora. Então, eu acho assim, que trabalhar na saúde é uma militância, né? É uma militância. A gente vai sempre nos espaços que a gente encontra. Então, assim, se tem uma brecha, então vamos lá, né? Então, é que a gente fala, a gente dá muitas palestras, né? Os voluntários são capacitados para dando palestras em várias instituições. A gente fala assim, se tiver um na plateia, a gente dá a palestra, porque esse um é importante, esse um é multiplicador, esse um vai ajudar alguém. Então, assim, eu acho que quanto mais espaços a gente abrir para estar falando desse tema, da importância da saúde, do autocuidado, é aí que a gente vai pegar. Voltando a insistir em atingir grandes grupos. Você dá uma palestra para um ou um grupo razoavelmente grande, quando é um grupo universitário, estudante, pessoas interessadas, mas sempre um grupo relativamente pequeno. Enquanto que nos meios de comunicação você pode atingir milhões ao mesmo tempo. Daí porque a cobrança nessa área, como eu estou insistindo aqui, mas deixa eu falar temos uma que coisa. descobrir uma forma, deixa não eu é? falar uma coisa para você. Diga. O tema câncer não é bem visto socialmente. Exatamente. As pessoas associam câncer à morte e ninguém quer lidar com morte. Então, assim, sim, mas quando a gente para falar da vida, sim, então, como evitar a morte sim, falando da vida? Sim, como... a gente tem essa visão, mas quando a gente fala a palavra câncer em qualquer lugar, há uma rejeição, né? As nossas associadas em ações sociais, elas já foram, inclusive, sofreram preconceito porque as pessoas não querem se aproximar de pessoas que tiveram câncer. Tem um mito de que é contagioso. Então, elas não querem fazer contato com câncer. Olha só, aqui é um tempo de futebol, 45 minutos, que passou rapidinho, né? Vamos repetir o endereço da dama e o horário? Sim. Rua Visconde do Uruguai, número 531, 10º andar, quartas-feiras, de 7 da manhã às 11h30. Da manhã? Da manhã. E o resto do tempo? Pois é, a gente funciona numa sala emprestada, né? Então, assim, tem um trabalho de apoio que é realizado. Desculpe, eu acho que tem que organizar que a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói tem espaço para ser uma coisa maior a dama. Por exemplo, eu trabalho no Centro de Saúde Santa Rosa, enorme, tem auditório e tudo. Uma hora lá, um dia ou dois, podia usar o Centro de Saúde, por exemplo, com apoio exatamente da Prefeitura. Tem que articular. Tem que articular. Eu queria ter contato com a doutora Tereza Silvestre, que a gente poderia começar a pensar nisso. Um lugar maior, público, que é mais fácil um centro de saúde público que um prédio no centro da cidade. E a maioria tem questões econômicas e conhece bem o serviço público. E o serviço público consegue dar sequência nisso, nessa articulação. Você, por favor, articule com a gente, por favor. Olha só, o programa tem 45 minutos, passou rapidinho. Se fosse num dentista, 15 minutos, era 6 horas. Num hotel, 1 hora, não dá para abrir o fecho você quer. Olha só, então, vamos meter os peitos na dama. O peito saudável, com saúde, com a mama saudável, com saúde. Então, vamos terminar o programa cantando. Canta comigo. Vamos ver. 1, 2, 3, pulando na cerca com vocês.
Um, dois, três, pulando a cerca com vocês, A dama! a dama. Valeu! Vale, obrigada. valerá sempre.